pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Transforma Podcast. Eu sou a Rebeca Pacheco. Eu sou o Noah Carvalho. E hoje nós estamos com o Arthur Caldeira. Ele que é bacharel em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas. Ele atua com produções de pintura, gravura, instalação e ilustração tradicional e digital. Então, Arthur, apresenta aqui pra gente quem é você. Oi a todos, sou Arthur Caldeira e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite de participar desse podcast. É uma oportunidade maravilhosa para a gente poder conversar sobre esses assuntos tão importantes e cruciais assim no entendimento das pessoas. Bom, eu sou natural de Porto Feliz, São Paulo, e como essa experiência de ter vindo para Pelotas para cursar artes visuais foi crucial no meu entendimento como pessoa trans. E recentemente que eu descobri que um amigo meu conhecido de Porto Feliz também era trans, e que foi uma coisa muito curiosa, porque ele que me indicou ao podcast e me falou de vocês. Então agradeço muito a ele também por estar aqui com vocês hoje, por essa oportunidade. E que foi muito bacana, porque é uma pessoa que eu convivi na infância e que eu não tinha ideia também que passava pelas mesmas coisas que eu, sabe? A gente se via praticamente todo dia, mas era algo que não era claro no momento e que é muito, muito bonito poder estar participando disso agora, que nós dois temos entendimento e apoio e estamos seguindo na nossa transição, assim, e a gente poder conversar sobre essas coisas e entender como que para cada pessoa isso se dá, assim, de forma diferente, e poder construir isso juntos. Então, muito obrigado, gente. Nós que agradecemos a sua participação, né? Nos bastidores a gente já te agradeceu, mas aqui em público, mais uma vez, a gente fica muito feliz que você se sinta à vontade de compartilhar a sua história, de trazer suas vivências, sua experiência de vida, para que outras pessoas se inspirem, que outras pessoas se identifiquem, e que elas também tenham a coragem, né, a perseverança que você está tendo de enfrentar a transição, de enfrentar esse mundo que muitas vezes é cruel. Então, muito obrigada por topar gravar esse episódio com a gente. E, Arthur, eu queria que você falasse um pouquinho em relação a como a sua vivência, né, como trans, como que isso começou em Pelotas, né, como que isso surgiu. Então, o meu entendimento começou em Pelotas, mas conforme eu fui fazendo a terapia e conversando com mais pessoas trans e lendo mais a respeito disso, eu fui conseguindo observar e lembrar mesmo de situações e de sensações minhas desde criança que já indicavam isso, sabe? Que não é uma coisa que do nada você resolve ou você escolhe, que você vai trocar de sexo. Essa é uma coisa que as pessoas acham e que é totalmente equivocada, né? Não se troca de sexo, é uma coisa... assim, você já nasce assim, sabe? E eu sempre tive essas angústias e que só recentemente, assim, quando eu já estava em Pelotas, que eu fui entender essas angústias e descobrir que elas são reais, que não era só uma coisa que eu tinha que me conformar, assim. Desde criança eu falava que eu queria ser menino, que eu queria ter nascido menino. E ninguém sabia identificar que eu era uma criança trans. Isso, ninguém sabia me dizer que tinha alternativa pra isso, sabe? Então era assim, eu tenho que me conformar que eu não sou. E aí chegou um momento da minha vida que eu simplesmente parei de pensar nisso e de dar ouvidos a essa voz, assim, esse pensamento. E tanto que eu tive uma fase, assim, antes de vir pra Pelotas, que as pessoas me viam, assim, eu performava feminilidade, digamos, assim, cabelão, batom vermelho e roupas muito vaidosas, assim, sabe? E que pra mim, depois que eu fui entender, porque quando eu vim pra Pelotas e comecei a ter mais contato com pessoas LGBTQIA+, que aqui a universidade é só pelo Enem que entra, então veio pessoas do Brasil inteiro, e conheci muita gente LGBT, assim, tipo, e pude conversar com essas pessoas, e morei com essas pessoas, e de assuntos que eu nunca tinha tido contato, que eu nem sabia que existia, por morar numa cidade muito pequena, muito conservadora e católica, aquelas coisas, né? Talvez o Vitor já tenha falado sobre isso, sobre Porto Feliz, assim, e que estar aqui e ter contato com isso foi o começo para eu poder ver que essas coisas existem, que são possíveis e que são naturais, né? E
estar perto das pessoas, é colocar alma e rosto e coração nessas coisas. Não é só um texto, uma manchete, um termo difícil, uma coisa nova ali que as pessoas. Ah, agora eu tenho que falar LGBTQIA, porque não para de surgir letra. Não é só letra, sabe? São pessoas, entendeu? Então, tipo, eu comecei a eu entender essas coisas para depois eu poder ter identificação com essas coisas, porque aí todas aquelas coisas que eu tinha esquecido, que eu sentia, elas voltaram. E aí foi quando tudo ficou muito confuso e muito difícil, muito dolorido, porque era como se eu tivesse certeza, mas eu tivesse muito, muito medo. Tinha muito medo, né? E com motivo, né? Não é como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Ah, que belo dia, vou pra ser transgênero. Então, muito que eu me fortaleci foi aqui, no convívio com essas pessoas. E bom, durante o curso, né, isso foi simultaneamente a minha graduação em artes visuais, e no bacharelado também a parte da produção artística é muito incentivada com uma pesquisa em poéticas, que é tipo você não só assim pensar na parte da história da arte, mas também pensar em como se posiciona, como a sua arte se posiciona, qual é o assunto que você vai trabalhar e por quais meios você vai fazer isso, por quais linguagens, né? E eu já, lá desde Porto Feliz, tinha essa predileção, assim, pela linguagem da pintura, por já ter feito aula lá de pintura a óleo. E depois, quando eu morei em Itapetininga por um ano com a minha avó, e também fiz pintura a óleo lá. Então, meio que era o que eu já tava, assim, mais familiarizado de fazer. Só que aí, quando eu resolvi, assim, foi um choque até, na verdade, fazer esse curso. É um curso que eu recomendo para todas as pessoas vivas da Terra fazer. Porque é incrível como você descobre que realmente a arte ela é a história do mundo e o que você pode fazer com ela, enfim, é muito amplo. E aí quando o professor falou pra mim, o Pellegrini, né, professor de pintura, ele falou assim: "O que você quer falar como artista? Vocês estão aqui pra fazer o que vocês quiserem, vocês não estão aqui pra cumprir tarefas, vocês não estão aqui pra entregar o trabalhinho no final do semestre. Faz o que você quer fazer." E aí as coisas vão surgir, aí você vai ter o que entregar, mas não é pra mim que você tá produzindo, é pra você. E daí eu fiquei tipo, o que eu quero falar, mano? Eu não sei o que eu quero falar. Como que eu decido isso? Tipo, tem. Aí quando eu comecei a ficar muito, muito angustiado, eu percebi que eu tinha realmente muita coisa pra falar, sabe? E não sabia como falar. Então eu só deixei as coisas saírem, assim. Tipo, muito dos meus trabalhos começou muito sem pensar, só do tipo, ah, eu quero pintar. E eu gostava muito de retrato, né? E é curioso porque eu nunca tinha pintado retrato antes de vir pra faculdade, eu sempre pintava mais paisagem e outras coisas, assim, do que figura humana, né, no caso. Mas partindo das aulas de desenho de figura humana, que foi uma experiência muito massa também, porque era com o nu, a pessoa nua posando pra gente desenhar na sala, né? E é uma experiência que eu nunca tinha tido, de ter um modelo nu, e foi a primeira experiência de naturalização do corpo e de não sexualização do corpo que eu tive, do corpo nu, sabe? Que a gente só ouviu falar, mas foi muito bonito, sabe? Tipo, as pessoas serenas e nuas, e eu fiquei muito chocado, porque era uma coisa que eu nunca consegui fazer. Eu nunca consegui ficar em paz e sereno daquele jeito nu. E aí eu ficava muito assim, tipo, eu achava fascinante e lindo e distante demais, assim. Eu sempre era a pessoa que estava lá desenhando e a professora já tinha me chamado para posar e eu não conseguia. Eu falava, não, eu não quero, não consigo. Mesmo que ganhasse dinheiro, ganhava dinheiro para posar. E eu ficava, tipo, meu, não tenho, não consigo, não dá. E aí uma vez uma moça trans posou lá na aula. E como foi ela... isso pra você? Foi um tilt, eu buguei, eu fiquei, tá, ok, eu sei que isso existe, ok, eu enxergo isso com naturalidade, só que ainda tem uma coisa ali que, tipo, tem alguma coisa ali que tá falando comigo, mas eu não tô conseguindo ouvir direito, sabe? E demorou ainda pra eu ouvir, porque essa moça trans, né, durante o curso, a gente conversou mais algumas outras vezes, ela fez uma disciplina comigo de ateliê livre, e foi uma oportunidade de a gente conversar mais, assim,
Mas falando dos trabalhos que ela estava fazendo, assim, que eram de retratos também. E foi ela que me falou a primeira vez sobre pontos disfóricos. Ela não falou a palavra disforia. Então depois, quando eu li mais futuramente a palavra disforia pela primeira vez, e eu fiquei tipo, tá, mas eu lembro disso de alguma coisa, de algum lugar. E eu lembrei dela falando de pontos disfóricos, e que ela falava, o meu pomo de Adão, meus ombros pontudos, assim, características do corpo dela que eram pontos disfóricos, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque depois que eu fiz essas primeiras pinturas, eu pensei, eu quero seguir fazendo os corpos, só que agora na pintura e não no desenho. Mas como não tem mais a estrutura de ter os modelos posando pra mim, eu vou ter que tirar fotos, né? E aí eu ia tirar fotos minhas. E eu não consegui tirar fotos minhas. Então eu estava sempre tapando o rosto, ou cobrindo o rosto, ou cobrindo o meu corpo. Não conseguia tirar fotos pra pintar. E eu falei, bom, eu vou trabalhar com as fotos que eu tenho aqui, com a desculpa de que o meu tema ia ser poses que deformassem o corpo, ou que gerassem discurso, né? Que é quando o corpo é posto em perspectiva. Então, tem uma das pinturas, é um ombro enorme, é como se o olho estivesse bem perto do ombro, e aí você não enxerga o resto do corpo, só porque tá atrás do ombro, sabe? O ombro tá bem perto. Sim. Então, são essas as pinturas, sabe? Dos corpos meio que viram massas e viram volumes, e o fundo é totalmente preto, não tem um lugar, assim, e não tem rosto. E muito, muito, muito depois que eu fui pensar nisso, por que não tem rosto e não tem lugar, sabe? O que quer dizer isso? E começou a encaixar, sabe? Mas bem depois eu já sabia que eu era trans. Quando eu fui olhar para esses trabalhos de novo, pensei, nossa, os trabalhos já denunciavam essas coisas antes de eu mesmo saber. E... já tinha aquela coisa guardada, né? Porque com a sua fala, eu entendo que você já sabia, mas se colocou bem fundo lá naquela caixinha, até realmente você abrir aquela caixinha e começar a realmente sentir o que você tinha que estar sentindo, colocar pra fora. E a primeira vez eu sinto que com a sua fala que foram nos desenhos, né? E você ainda não se entendia muito bem o que significava. Eram as suas emoções falando, mas o racional, vamos dizer assim, não entendia ainda. Então, eu tive a oportunidade de ver algum desses desenhos, então a mensagem, assim, a emoção, o feeling é muito grande, assim, é muito legal. É muito bom, eu senti uma coisa muito... Eu me identifiquei muito com essas pinturas, principalmente com o vídeo que eu assisti. Foi até emocionante porque parece que é real. A pintura que você fez era tudo que eu via no espelho, passando pelos primeiros quadros que você desenhou, que você não fazia, escondia os seus rostos e tal. Eu achei isso... Eu me identifiquei de tal forma que eu não sei te dizer, mas é como se eu também estivesse me vendo nisso. Então, assim, é bacana você dividir isso com a gente. E eu também queria, por curiosidade, eu queria saber o que você sentiu, a emoção que você sentiu quando você viu o corpo daquela moça trans, para ser exposto, para nu, para ser pintado. Qual foi a emoção? O que você sentiu, assim, a fundo? Na verdade, ela não posou nua naquela aula. Era uma aula de tecidos. Então, ela colocava várias roupas, assim, de balé, de dança e tal, e vários tecidos diferentes, mas que era um momento em que ela, tipo assim, estava lá para ser observada, sabe? Tipo, eu estou aqui me entregando para vocês olharem para mim mesmo, sabe? Uhum. E ela tava bem, assim, mesmo depois quando a gente conversou e ela falou das disforias dela, era um momento em que ela tava serena. E eu fiquei, tipo, como faz isso? Eu quero também. Como fica serena no próprio corpo, tá ligado? E mesmo não estando nu, assim, foi uma experiência que, assim, eu não consegui sentir isso na hora e perceber isso naquela hora. Eu fui conseguir ter a clareza sobre isso depois que eu já tinha me entendido, porque aí eu consegui entender o outro, sabe? E lembrar, e ficar repensando nessas situações, assim. E foi um exemplo, assim, de situação. E eu também conheci uma pessoa trans, eu não tenho certeza se é não binário, mas era um colega também da faculdade que eu acho que saiu do curso assim no começo, mas que a gente conviveu um pouco. E a gente ia em festas juntos, né?
E a gente sempre pintava o rosto com... Eu tinha uns lápis aquarela que a gente molhava e passava no rosto pra fazer riscos, assim, bem aleatórios pra sair. Porque eu nunca gostei de maquiagem, mas eu sempre gostei de pintar o rosto. E aí a gente pintava junto o rosto. E ele sempre pintava a barba no rosto dele, assim. E aí eu ficava, tipo, meu, isso é muito legal. Aí eu ficava muito, assim, admirando as coisas que ele fazia, as roupas que ele usava, assim. E pensando e olhando, eu dei uma jaqueta pra ele, assim, que eu tinha comprado pra mim na seção masculina, só que era muito grande pra mim. Eu só tinha achado ela muito linda. Aí eu dei pra ele e ficou muito linda nele. Eu fiquei tipo, nossa, queria que fosse eu, tá ligado? E também foi uma pessoa muito importante de ter convivido. O Nate. Então, Nate, se você está ouvindo, obrigado. A gente já conheceu um pouquinho, né, desse contexto, desse seu contexto, assim, vamos dizer, das suas experiências, do lado mais emocional. Então, eu gostaria de entrar um pouquinho, que não deixa de ser emocional, deixa de ser experiência também, mas um projeto seu que eu tive a oportunidade de ler, né, que foi incrível, que é a proposta entre 0 e 1, que foi parte da sua residência artística do Corredor 14. Eu queria que a gente começasse a partir do ponto que você sempre coloca entre binariedade e transições. Foi a partir de uma inquietação gigantesca que eu tive quando eu vi uma obra de arte. Eu posso mencionar a obra de arte aqui? Não tem problema? Não, tem não. Tá. É uma obra de land art da Juliana Notari, que ela abriu uma ferida / vulva, segundo ela mesma, na Terra. O problema não foi nem Quer dizer, tem vários problemas envolvendo a construção da obra, sim, na verdade. Mas que o pensamento para a proposta surgiu mais do uso do signo da vulva. Porque ela fala do feminino. E aí eu fiquei tipo, tá, mas esse feminino exclui pessoas trans, né? Porque é um feminino que me inclui sem querer no feminino, que eu não sou. E exclui mulheres sem vulva, né? No caso. Sim. E assim, além de ser uma obra racista, totalmente racista, e, enfim, outras discussões que não são acerca do gênero, né, que essa obra é muito polêmica, e quando eu perguntei dessa obra para artistas e para professores de universidade, eles não respondem, eles desviaram do assunto, porque só falaram, é polêmico, mas não vou falar sobre isso, tá ligado? Porque ninguém quer ir lá e cutucar uma mulher que é conhecida, enfim, tem seu certo lugar de importância pra realmente discutir essas coisas, sabe? Então é meio irônico ela fazer uma obra sobre uma ferida e ninguém quer tocar nessa ferida, sabe? No sentido figurado da coisa. Tipo, ninguém quer falar. E aí eu fiquei, desculpa a palavra, eu fiquei puto da vida, eu fiquei enfurecido, assim. E eu falei, mano, tem que falar alguma coisa sobre isso. E aí o Kaique, ele tava aqui comigo, a gente conversou muito sobre esse trabalho, sobre essa obra, assim, e sobre essa questão do binário, do como atribuir esse signo ao que é o gênero, e a gente ficou muito pensando sobre isso, discutindo o gênero em si, assim. E aí surgiu essa ideia, né, de essa palavra. E a gente nem lembra mais quem falou a palavra primeiro, a palavra do entre, né? Porque é esse estar entre e enfim, o que é esse estado, o que é essas pessoas, por que elas não são válidas, e a gente chegou nessa conclusão, assim, de que o que gera as patologias, né, é o binarismo, porque ele exclui tudo que existe no meio, porque ele determina que é isso ou aquilo, é totalmente excludente e totalmente, assim, direcionado. Então, se você não corresponde, você está errado. Se você não corresponde, você vai pro inferno. Se você não corresponde, você é doente. Sendo que quem corresponde é que tá doente, não sabe. É que tá dentro dessa patologia e não percebe. Mas não é uma questão de atribuir culpa também. Ninguém é culpado por isso. Tem culpados por isso, mas não são as pessoas que estão sofrendo por causa disso. Porque todo mundo sofre por causa disso sem nem saber, sem nem perceber. Então me remete muito àquela cena do filme Matrix, que não por coincidência as diretoras do filme são mulheres trans, né? Pra mim a cena mais forte é aquela assim que o Morfeu tá falando pro Neo sobre a Matrix, assim, no começo do filme.
E ele fala que é um sistema que é feito para controlar e aprisionar, mas que tem pessoas que estão tão inertes dentro desse sistema que lutam para proteger aquilo, porque elas não sabem não viver aquilo, sabe? Então, quando você fala do binarismo, eu não falo só de gênero. Ah, é homem ou mulher. Só existe homem e tudo que existe, tudo que significa ser homem, tudo que significa masculinidade, ou mulher e tudo que significa ser mulher e feminilidade. Só que existem binarismos de todas as coisas, no certo, no errado, no que é verdade, no que não é. E aí, quando as coisas se chocam, quando você observa que existem culturas, povos que têm verdades diferentes, aquilo se choca e vira guerra, e vira coisas ruins daquilo. Bom, a história da humanidade tá cheia disso. Né? Desde... Tudo reflete isso, e eu fiquei pensando, só que isso surgiu de algum lugar. E isso surgiu, assim, não estou querendo chegar num lugar de atribuir a culpa disso, mas observar os contextos onde isso existia e onde não. Não vou falar, tipo, na Europa era assim, na América não, mas, tipo, a parte da colonização europeia foi a que trouxe o cristianismo e o que trouxe essas divisões binárias para os povos do continente América, né? Que antes não tinham. Então tinham vários povos que tinham 3 gêneros, 5 gêneros. No Havaí tinha 3 gêneros, os Lakota tinham 3, 4 gêneros. Na América tinha 5 gêneros, na América do Sul, assim. Mas não quer dizer que eles também não tinham outros binarismos deles, crenças deles, formas de viver, patológicas ou não, né? Vai saber. Mas eram outros significados. Então, nessa colonização, foi que houve um choque muito grande. E aí eu tento observar isso de forma a mostrar para as pessoas, assim, vocês perceberam que vocês estão vivendo no meio disso? Vocês percebem que vocês sofrem por causa disso? Então a ideia da proposta da residência foi, assim, fazer as pessoas pensarem que elas estão sofrendo isso e não perceberam, ou se perceberam, para elas poderem falar isso, para elas poderem identificar e falar, nossa, realmente eu tô sofrendo algo sobre isso. Desde religião, igual como tu falou antes, de pessoas que foram expulsas de casa por causa da religião, que não foram aceitas por causa de religião. Mas religião é uma das coisas, não é só, assim como o gênero é uma delas, a religião é uma delas. Deixa eu ver o que mais poderia ser. O racismo é uma delas. Na verdade tem diversas, né, que vai fazendo vai, na verdade, como é que eu posso dizer, deixando as coisas muito tradicional, e vai tendo quando vai surgindo coisas diferentes, vai surgindo aqueles tabu, né, as pessoas vão ficando indignadas, vão ficando curiosas, vão ficando com certos preconceitos, né, assim como o racismo, a questão do gênero, a questão de feminismo, machismo. Então, assim, é uma questão, acho que, muito complexa, que é muito interligada de tradição, que vai vindo de ano em ano, né? Como você falou, chegaram aí os colonizadores, tivemos muitas mudanças dentro disso, não foi só a questão do gênero, né? Mas isso veio carregando até hoje, entendeu? Então, hoje, quando a gente tenta se expor, nós, né? Pessoas trans ou pessoas LGBTQI+, seja quem for, quando a gente tenta se expor para a sociedade, a gente já tem aquela negativa, né, das pessoas. Principalmente das pessoas, não vou dizer das pessoas mais velhas, mas principalmente das pessoas mais velhas, que às vezes vai espelhando para as demais pessoas, e isso vai carregando para a gente uma questão de não encaixe, né? De não se encaixar na sociedade, ou de achar que a gente é estranho, de achar que a gente é diferente, que a gente é, sei lá, maluco, por estar pensando de uma forma que não seja ligada a todas as pessoas no geral, né? E eu acho que a gente precisa mesmo focar nessas coisas. Eu acho que você tocando nesse assunto aborda também qual foi a reação de quando as pessoas viram que você começou a expor, né, os quadros, a questão do gênero, que não existe mesmo feminino, masculino, né? Qual foi a volta? O que as pessoas falaram para você? O que acharam disso? Foi uma coisa estranha? Foi uma coisa boa? Foi uma coisa positiva, negativa? Então, esse trabalho teve 2 partes, né? Porque a proposta da residência tinha que ter uma proposta aberta. Uhum. E aí, justamente, a proposta aberta eu
fiz através de um formulário, assim, a pessoa podia entrar no Google Formulários e tinha lá um pequeno texto, assim, e dizendo que ela podia, assim, identificar nela os próprios entres dela. Então, onde ela se via no meio do binário, que ela não correspondia às extremidades de algum binário, e podia relatar isso de forma anônima, se quisesse ser anônimo. Se quisesse falar o nome, podia também. E então teve muita gente interagindo. Isso simultâneo a quando eu estava pintando, né? Mas eu só mostrei as pinturas quando acabou a residência. E aí os retornos foram depois. Mas o retorno que teve durante foi por meio desses relatos escritos. Então teve relatos desde coisas muito pequenas do tipo, eu deixei a minha barba crescer, minha família surtou, até tipo, assim, que esse relato é mais assim, questão de padrão de beleza, sabe? Até pessoas que realmente contaram sobre abusos e sobre experiências muito tristes, sabe? De terem sido negadas, assim. E realmente, assim, eu senti, assim, como é que eu vou dizer? Sabe quando você cumpriu um propósito que você estava querendo alcançar e que você achava que não ia alcançar e que alcançou muito mais? Foi muito gratificante. Realizado. Sim, Exato. Porque eu achei que as pessoas não iam entender direito a proposta, o que era para falar. Muita gente, inclusive, me mandou mensagem falando, eu não sei se eu entendi direito o que é para escrever. E eu ia explicando, e é isso, é uma atenção, é um cuidado também que você tem com as pessoas. Eu respondia a todo mundo e explicava, e se tinha dúvida eu falava, pode perguntar. Eu sempre postei coisas falando, tipo, se você tem qualquer dúvida, pergunta, não assuma a verdade, não assuma nada sobre ninguém, pergunta. Tipo, e é um mantra quase, não assuma, pergunte, sempre. E pra qualquer coisa, assim, não só em relação às pessoas, pra qualquer coisa. E aí, esses relatos foi uma forma de ver que realmente, assim, se eu quero mostrar que a gente não tá sozinho, essas pessoas me mostraram que eu tô certo, que a gente não tá sozinho mesmo. E que, bom, poder ter poder falar agora que as pessoas responderam seus relatos lá e que não estão sozinhas, também ajude quem tá ouvindo agora a pensar sobre si e tentar pensar, pô, será que eu sofro alguma coisa? Porque eu penso assim, qualquer coisa que você sofre, ponto. Pode sim, realmente, se você for pensar na causa, ela ser algum binário de alguma coisa. Então, sei lá, eu sofro sei lá, de ansiedade, nervosismo por causa de emprego. Aí se você for pensar a fundo na estrutura do seu sofrimento, tem a ver com algum binário, sabe? Então, tipo, meio que eu não quero negar o binário, não quero dizer não existe os polos. Eu só quero dizer que naturalize o que tem entre, porque é natural, sabe? E meio que as pessoas conseguiram entender, e eu fiquei muito feliz delas poderem até se sentir mais pertencentes, mais verdadeiras, mais humanos, assim, tipo, eu existo, eu sou natural, não sou uma aberração, eu não tô errado de ser assim. Eu não sou culpado pelo meu sofrimento, principalmente, porque aquela brisa errada de culpar a vítima, sabe? Não, chega disso, sabe? Você não tem culpa do seu sofrimento. Porque o binarismo faz você achar que você é o culpado pelo seu sofrimento. E pela situação, qualquer que seja, que cause sofrimento. A culpa é sua porque você não corresponde. Por que você só não corresponde, então, ao binário? Daí você para de sofrer. Com certeza para de sofrer. Escondendo, né? Me escondendo atrás da minha dor. Exato. E foi bonito poder ver que as pessoas se abriram a pensar sobre isso, assim. É bem legal. Eu queria saber se teve alguma situação característica desses relatos que você se identificou, que você falou assim, nossa, isso aqui parece comigo, eu me identifiquei com tal pessoa. Algum relato que te marcou, que você se identificou no meio dessas pessoas que acabou conversando com você, que você acabou interagindo? Algum relato específico, assim, de situação, não, mas a sensação da pessoa quando narrava, assim, tipo, teve um moço que narrou sobre bissexualidade, né? Sobre a pessoa ser inválida quando enfim, ela se
diz bissexual, mas que tá num relacionamento hétero, por exemplo, a pessoa invalida a bissexualidade dela, e essa sensação de ser invalidado é a parte que eu me identifiquei, assim, que é uma sensação muito, É muito muito ruim. ruim, eu te entendo. É ruim mesmo. A questão do pessoal abordar o bissexual como indeciso, o bissexual frescurento, porque, ai, nossa, mas você é bissexual, mas você não tá com uma pessoa do mesmo sexo ou com uma pessoa diferente, seja o que for, né? Ou então que E bissexual é tudo promíscuo e fica com um exatamente, monte ficar de com gente ao mesmo um monte tempo. de gente. A Eu pessoa não acho sabe a que diferença entre poliamor e o resto. Exato. eu acho que tudo isso gera, né, essa questão de não pertencimento. Eu acho que ela é até proposital, para a gente sempre estar tentando alcançar de forma exaustiva algo que nunca vai ser e não deveria ser, porque eu acho que no final as questões bem binárias são poucas pessoas que são a minoria que pertencem àqueles lugares, vamos dizer assim. Na maioria, a maioria das pessoas elas pertencem ao entre que você falou, aos vários entres. Tá todo mundo ali, né, em algum processo durante a vida, tá se conhecendo, então sempre vai estar entre um entre aqui ou ali, independente do extremo, mas é muito difícil alguém ser realmente aquele extremo, sabe? Óbvio, existem pessoas extremistas, a gente vê aí várias questões de terrorismo, guerras e tal, então eu não vou dizer que é impossível, mas pra mim sou um pouco hipócrita de falar que as pessoas não. Eu sou. É só feminino, masculino. Ah, não, eu sou totalmente. Me identifico totalmente dessa forma ou daquela forma. Não, no final das contas, a gente não precisa de uma rotulação. A gente precisa se sentir bem, a gente precisa sentir. Se aceitar, né? Porque o que gera nisso tudo é não se aceitar, sabe? É sempre a gente tá querendo melhorar alguma coisa, sempre alguma coisa não tá boa e no final das contas só deixa a gente triste, porque a gente tá nessa busca incansável e isso é horrível, gera muita dor, gera muita angústia e ainda mais quando a gente tá nessa situação, a gente tá numa busca incansável de algo que pessoas ainda dizem que não existe, que é algo que não é saudável, que aí você fica querendo explodir, sabe? Querendo sumir, porque você fala assim, não pertence a esse lugar, não pertence. Esse é meio que o protocolo da coisa, sabe? É direcionar as nossas mentes e comportamentos a acreditar em certas coisas. Então, assim, você é mulher porque você é mulher ou porque alguém te disse que você é mulher e porque alguém te disse que você tem que fazer isso e aquilo porque você é mulher. Então era o que eu sentia, sabe? Tipo, eu sou mulher? Eu quero ser mulher? Nunca quis. Mas aí eu comecei a pensar, mas o que que é de fato ser mulher? Porque se ser mulher é ter vulva, eu sou mulher, mas eu não sou mulher. Então, tipo, já não tá mais aí a coisa. Mas então, tá, eu tenho que performar feminilidade, eu tenho que ser vaidosa, eu tenho que falar baixo, sentar com a perna fechada, isso é ser mulher? Não é também. Então o que que é ser mulher? É na roupa que eu tô usando? Também não é. Então, tipo, o que que é? Aí se você for pensar realmente quais são essas construções e por que elas são assim, todas as construções, casamento, todas as fórmulas, os protocolos da vida, sabe? Quem inventou e por quê? E aí você começa a chegar nas raízes dos problemas, então, tipo, por que que a sociedade é patriarcal e não o contrário? Porque é a mulher que tem o filho, a mulher sabe que o filho é dela. Na verdade, não só a mulher, né? A pessoa com útero, no geral, sabe que o filho é dela. E a pessoa que não tem o útero não sabe, não tem essa certeza. Então, como se controla pessoas? Você tem que controlar quem tem as pessoas, quem gera e quem tem a prole, você tem que controlar essas pessoas. Então, é assim que surgiu o patriarcado e as formas de ter posse sobre o corpo que gera corpos. Entende? Quem Exatamente. tem o poder é quem tem isso. Então, tipo, não vamos deixar quem realmente era pra ter o poder. Porque senão a gente não conquista, senão a gente não rouba, senão a gente não manda, senão a gente não detém. É tudo, sei lá, parece que tudo meio que chega na propriedade
E aí que tu falou, daí aparece terrorismo e guerra. Por quê? Porque essa guerra por propriedade. Né? E aí o nosso corpo é propriedade de quem? É nosso? É realmente só se aceitar que resolve? Não é, tá ligado? Porque existe um motivo pelo qual a gente não se aceita. E o motivo não é nossa culpa também. E aí também não quer dizer que você não possa concordar com aquilo que foi dito pra você, que você é mulher, que você tem que se comportar dessa forma. Você pode, se você quer e se você gosta, sim, então eu sou mulher, eu sou linda, maquiada, com unha pintada, e sim, sou eu, porque eu quero, não porque falaram que eu tenho que ser, sabe? Então eu sou homem, não porque eu quero ser um lenhador e barbudo e hurdor, mas porque eu sou e pronto, porque eu posso usar o vestido, eu posso usar a calça, eu posso... Esses dias eu sonhei que eu tava comprando vestido. Tipo, não tem nada a ver com o fato de ser ou não ser homem, entendeu? Então meio que assim, quando você realmente pensa a fundo nisso, você fica muito no ar, porque o que é então? Sabe? Existe mesmo? Então é coisa que eu até hoje não sei a resposta e não sei nem se é uma coisa que precisa ter resposta, na verdade. Mas que quanto mais as pessoas souberem, entenderem isso, elas vão se livrar de sofrimentos e poder realmente escolher quem elas são. Não no sentido do tipo, então você escolhe ser trans. Não é isso. Mas no sentido assim, eu escolho como ser eu. Sendo trans, não sendo trans, eu escolho como eu vou ser. Não porque eu tenho que ser. Porque eu já vi muita pessoa trans também seguindo os binarismos. Então, você só pode ser trans. Então se você não quer ser o machão alfa, você não é trans. Você só tá, sei lá. É bem triste isso. Sabe? É bem triste, mas acontece também. Acontece muito, aliás, né? No meio do LGBT, ou até mesmo. No meio trans mesmo. Tem muito esse de. Ai, nossa, mas eu não quero ficar com uma pessoa trans porque eu prefiro uma pessoa cis, porque assim eu me sinto mais homem, ou eu me sinto mais mulher, e seja o que for. Eu acho isso muito, muito contraditório, né? Eu acho muito confuso pra mim. Quando eu escuto isso, eu já fico. Mas existe. Eu acho que essa questão de você criar consciência de toda essa situação em que você vive, que você colocam você, que te, né, como eu posso dizer, te habitua a agir, a pensar daquela forma, quando você começa a dar aquele clique, assim, você começa a enxergar a vida de outra forma, isso é, de certa forma, esse peso que você falou, pra mim, eu falo que, assim, é libertador, sabe? Certas coisas que, na vida mesmo eu não sendo uma pessoa trans, mas eu também sofro de alguns questionamentos, sabe? Que às vezes eu fico, me colocar esse padrão, às vezes eu tenho que seguir, eu não posso fazer uma coisinha diferente porque vão falar que alguma coisa, sabe? Vão reclamar, vão chiar. Então, às vezes eu fico, gente, eu quero isso realmente pra mim? É isso que eu quero? Ou é um padrão imposto? Então, foi muito legal lendo o seu texto, porque eu comecei a me pegar em vários loopings desses, sabe? Vários questionamentos. Eu falei, meu Deus, eu preciso me libertar disso, pelo menos um pouquinho, tirar esse peso de mim. Que no final a gente fica se culpando por algo, como você disse, Arthur, não é culpa da gente. Mas criando consciência sobre isso, se a gente conseguir despertar uma sementinha, colocar uma sementinha em cada pessoa que tá ouvindo aqui, eu acho que já vai ser engrandecedor, porque todo mundo merece se libertar. É igual tu falou, não é necessariamente assim, então eu não devo mais seguir o imposto. Não é isso. Você não precisa negar também tudo que já existe. Mas saber que você tá fazendo aquilo porque você quer. E porque te faz bem. Exatamente. Viver a vida com leveza, né, gente? Tá que viver a vida com leveza hoje não é tão fácil, mas o mais leve possível é sempre bom, né? Com certeza. E eu acho que toda essa reflexão, ela gera empatia, né? Empatia é essa que o Arthur já veio trazendo no texto. Inclusive, gente, pra tá falando tanto de texto e tal, a gente vai disponibilizar na descrição do vídeo o link pro ensaio dele. Então, vocês também vão poder entrar um pouquinho mais no assunto, entender o que eu tô falando, que é incrível. Sugiro a leitura. Muito bom. Exatamente. Obrigado. Então, ele fala...
Que isso, é sério, você tem que reconhecer porque foi um trabalho incrível. Muito obrigado. Então, você fala muito de gerar empatia, né? Porque às vezes as pessoas, elas enxergam algo diferente e elas têm uma reação violenta em relação a isso. Então, quando a gente começa a discutir sobre gerar essa reflexão e a gente começa a gerar empatia nas pessoas, a gente tende à aceitação, né? E aí, no futuro, espero que próximo, a normalização dos cisentes plurais. A naturalização. Exatamente. Porque até aí, tipo, normal, muitas coisas patológicas são normais, né? Mas o que é natural de fato. E em relação à empatia, tem uma frase que me. Porque muitas coisas, quando eu comecei a. Antes de me entender trans, quando eu comecei a conviver com aquelas pessoas que eu falei e pesquisar sobre isso, sobre LGBT no geral, assim, teve uma frase que me fez cair na real muito, muito hard, assim, que é: você não precisa entender pra respeitar. Você não tem que entender pra respeitar. Primeiro você respeita e pronto. Depois você vai lá e pesquisa pra entender por você realmente querer realmente ser uma pessoa melhor, não ser uma pessoa ruim pros outros e criar situações e ambientes ruins pras pessoas. Então, tipo, tá todo mundo falando aí de ser uma pessoa melhor, mas realmente quem que tá querendo ser uma pessoa melhor, sabe? Que tá querendo. A pessoa ainda. Primeiro ela tem que entender, depois ela tem que concordar pra respeitar. Então, tipo, tá muito errado. Isso. Então, tipo, e eu tinha muito isso, porque eu não entendia várias coisas. Eu não entendia quase nada. E eu não entendia como que a pessoa podia ser não binária, tipo. E aí mano, mas primeiro eu respeito e falo, pô, isso é real, isso é verdade dela, e aí se um dia eu quiser entender, eu vou lá e pesquiso a respeito, eu escuto a pessoa e tal, e foi assim que eu fui, né? E é meio que isso, as pessoas, tipo, primeiro você respeita. E não é uma coisa que você tem que aceitar do tipo assim, todos vão ser não binários, não é isso, sabe? É simplesmente quem é e quem não é, não é, pronto. Mas que essas pessoas têm que ter o direito de poder ser, né? Como a gente está num sistema opressor, colonial, e o pensamento das pessoas também é o reflexo disso. Então, quando você chega num lugar e oprime todo mundo a ser daquele jeito, quando surge uma coisa nova, você já assume que as pessoas querem oprimir todo mundo e fazer todo mundo ser LGBT, sabe? Então, em defesa da moral, dos bons costumes, da família tradicional e escambau, é porque vocês chegaram aqui causando na de todo mundo, obrigando todo mundo a ser diferente, e agora você tá com medinho que façam isso com você, sabe? Faz o favor, né? Tipo, vamos reconhecer, pelo amor de Deus, que vocês estão nesse meio e que vocês pensam assim, porque a culpa não é sua de pensar assim. Mas reconheça que você segue isso, sem querer às vezes, e que você também sofre com isso, porque várias pessoas que já me falaram, mas porque eu era muito homofóbico, porque na real eu sou gay, e não admitia que as pessoas pudessem ser isso, e eu não podia ser, e aí eu causava nas pessoas, mas é porque eu não podia, e agora eu reconheço isso e peço desculpa, tipo, já vi muito isso acontecer. Então, tipo, observa se a sua negação, a sua opressão sobre alguém também não é uma resposta dentro de você. Tenta reconhecer se é ou não é. Se você não queria também ser mais livre, se você não foi oprimido, se você não foi obrigado a engolir sapo por causa de moral e bons costumes e tradição e religião, qualquer coisa do tipo. É dolorido isso, mas... Tanto que a pessoa acredita que é coisa de jovem. É a moda agora, é jovem que faz isso só. É uma só tem fase. jovem não binário. É uma fase. Sendo que, mano, tem vós e vós se assumindo trans, sabe? Ou se assumindo não binários, enfim, porque eles estão entendendo que a coisa que eles sentiam desde sempre, os jovens que vão lá, põem a cara a tapa e faz, ajudam eles a também reconhecer. E é bonito. Com certeza. Com certeza. E a gente tá vendo cada vez mais histórias assim, elas estão indo pra mídia, né? Porque às vezes quando acontecia alguma coisa assim, a família queria esconder, ninguém queria falar sobre. Então era como se fosse uma desgraça, um problema. E não uma coisa totalmente normal e habitual.
de o ser humano só ser quem ele é. Então, é muito legal que agora o posicionamento das pessoas e a mídia também, enfim, todos os meios de comunicação, eles estão começando a falar sobre isso também. Estão começando a respeitar. Então, eu acho que já teve um grande avanço. Óbvio, ainda tem muita coisa mesmo para melhorar, para avançar, mas esse já é um grande passo. Coisas que nem eram ditas antes. Hoje, por mais horrível que seja, pessoas LGBTQI+, sofrendo, sabe? Violência, morrendo, mas pelo menos agora eles são manchetes, sabe? Em jornais. A gente fala sobre isso, a gente pelo menos está reconhecendo que tem um problema. Antes não. Antes as pessoas sofriam violência e ninguém falava nada. Às vezes eles não tinham nem coragem de ir no hospital, de receber atendimento, porque ia também sofrer um preconceito no atendimento. Então, ó, que mundo horroroso é esse? Então a gente já tá vendo uma mudança, já tá vendo que as coisas, né, tá começando a girar. Então eu acho que a gente tem que falar mais, a gente tem que gritar mais. E a luta. A gente tem que expor mesmo. Não sabotar não sabotar a nossa tristeza, porque querendo ou não, a gente carrega muito peso e claro que quando a gente começa a sair, vou dizer, a se descobrir mesmo, a se entender, né? A gente ainda carrega algumas dores para se externar, é uma coisa natural, mas a gente não pode esconder isso das pessoas. As pessoas elas têm que entender que não é fácil, não é uma escolha, entendeu? Não é uma opção, não é uma escolha, é uma coisa que a gente é e a gente só quer ser aceito mesmo, visto, reconhecido, como qualquer outro ser humano. Não é uma coisa normal, é uma coisa totalmente normal, totalmente leve e livre. É uma coisa que a gente precisa e necessita. A felicidade não está baseada no tradicional mesmo, no que a gente vê, no que a gente é acostumado, né, desde pequeno. E sim na nossa felicidade. Seja a gente como não binária, seja a gente como mulher trans, homem, mulher, qualquer pessoa no meio, né, no meio da sociedade. Acho que a gente precisa ter esse livre-arbítrio de verdade, né? Essa questão de liberdade e viver sem receio, sem insegurança, sem medo de colocar uma saia e ser sexualizado, ou colocar um shortinho curto e ser chamado de promíscuo ou afeminado, seja o que for. Oi pessoal, aqui quem fala é o Alfredo e vim avisá-los que para esse episódio teremos uma parte 2. Então não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais para ficar ligadinho, hein? Muito obrigado e esperamos vocês na próxima!